Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Estamos aí iniciando mais uma semana, a 32ª semana do tempo comum. E o evangelho desta segunda-feira está em Lucas capítulo 17, de 1 a 6. Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daqueles que produzem escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prestai atenção. Esse convite de Jesus é muito importante para nós no início desta semana. Prestai atenção. Porque hoje o Senhor nos apresenta a lógica do perdão, a sua dinâmica. Se o teu irmão pecar, repreende. Então veja você, quando alguém erra, a gente não deve virar as costas, a gente não deve apedrejar, a gente não deve julgar, a gente não deve condenar, a gente não deve emitir conceitos acerca da situação, nada disso. Muito menos descartar a pessoa da sua vida. E isso aí, gente, não condiz com o nosso ser cristão. Quando teu irmão pecar, repreende. E essa repreensão é com caridade, é com ternura, é com amor. É chamar o irmão, é sentar com o irmão. É fazer ele perceber aonde está o seu erro e até escutá-lo. Porque por detrás de toda a vida tem uma história. E muitas vezes a gente está olhando aquele ato só de forma aparente, não sabendo o que está por detrás, o que está levando a pessoa a agir daquela forma. Por isso, o diálogo é sempre a ponte, é o melhor caminho. O Papa Francisco tem falado tanto disso, né? Não construam muros, construam pontes. E olha o que o Senhor diz: se este teu irmão que você o repreende se converte, perdoa-lhe. Então quer dizer, se o irmão cai em si e diz: poxa, o que eu estou fazendo? Me ajuda a mudar de vida, me dá uma oportunidade, eu não tinha pensado nisso, poxa, eu não pensei que eu fosse te machucar tanto, que eu fosse te ofender tanto. O Senhor diz: perdoa. O perdão deve ser dado sempre e não às vezes. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-los. 7 é o número de perfeição, quer dizer, se a imperfeição do teu irmão te machucar e ele se arrepender, perdoa. Então, a atitude do cristão frente ao erro do irmão deve ser sempre uma atitude de perdão. Uma atitude que acolhe, que traz aconchego. Poxa, padre, mas a pessoa falhou comigo, a pessoa me escandalizou, e eu tenho que perdoar? Sim. A nossa lei é o amor. E nós não podemos deixar que os erros das pessoas apaguem todo o bem que ela nos fez. Que o erro de uma pessoa nos faça esquecer o valor que ela tem. Nós não podemos agir dessa forma. As virtudes são sempre bem maiores que os defeitos. E quem não os tem? Ou você nunca errou? Se quando você erra, você quer perdão,
Porque se nega a perdoar quando o irmão erra. O perdão é caminho de perfeição. Por isso, se 7 vezes eu errar, 7 vezes vou pedir perdão. Se 7 vezes me pedirem perdão, 7 vezes vou perdoar. Porque eu quero a perfeição. Celebramos todos os santos ontem. O perdão dado, o perdão oferecido, é construtor de santidade. E aí os apóstolos dizem, Senhor, aumenta a nossa fé. Porque para agir dessa forma que o Senhor está nos pedindo, só pela fé. E nós ainda guardamos mágoas, ressentimentos, nos falta fé. Nós queremos esta fé. Aumenta a nossa fé. E o Senhor vai dizer, olha, para fazer isto, vocês não precisam de uma fé enorme. Porque uma fé pequena como um grão de mostarda é capaz de nos fazer dizer a uma moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela obedecerá. Perdão não é uma questão de fé, é uma consciência cristã e uma determinação de quem quer de fato viver o Evangelho. Esteja você determinado a viver o Evangelho. Assuma a causa do Evangelho como sua, seu objetivo de vida. E se queres ser perfeito, perdoa sempre. Perdoa sempre e chegará a salvação. Que o Senhor aumente a nossa fé e que a nossa fé possa ser praticada, que a nossa fé possa ser vivenciada em ação, para que o nosso testemunho, principalmente por meio do perdão, leve tantas e tantas outras pessoas a acreditarem, a se converterem, a buscar a santidade. Que o Deus da misericórdia nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa e feliz semana para todos vocês.